O que é o que é? Dizem ser a segunda palavra mais entendida no mundo depois de ok. Vai começar com adivinhação logo cedo. Não tá difícil, vai dar mais uma dica aí, Gui. Tá bom, João. Dizem também que essa palavra é criadora da imagem que conhecemos hoje do Papai Noel, sabe? Aquele Papai Noel rechonchudo, branco, bochechas vermelhas, uma capa também vermelha. Dizem que essa imagem tá cravada na nossa memória porque essa palavra inventou essa imagem do Papai Noel. Cara, pra mim a imagem do Papai Noel é aquele do Center Norte. Lembra da propaganda? Que o Papai Noel vai pousar no Center Norte? Eu não consigo pensar que palavra é essa. Você foi um pouco longe, João. Confesso que não precisava ter ido tão, mas vou dar mais uma dica. Lá pro ano de 1985, essa palavra se tornou o primeiro refrigerante a ir pro espaço. Os astronautas testaram a bebida de que eu tô falando a bordo da Shuttle Espacial Challenger. Eu te dei uma deixa boa aí, né? E eu tô falando de refrigerante. Ah, bom, agora ficou bem mais claro. Você só pode estar falando da Coca-Cola, né? É isso mesmo, João. Eu tô falando da Coca-Cola. Cara, que coisa. Até a Coca-Cola foi pro espaço enquanto a gente tá por aqui no meio dessa pandemia. Pois é. Oi, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um episódio do Prato Cheio, o podcast sobre alimentação do joio e o trigo. Eu sou Guilherme Zóquio, jornalista e repórter do Joio. E junto com o João, que está aqui comigo, que já aparece para dar um oi para vocês, a gente vai desvendar uma situação tanto misteriosa. E como vocês já podem perceber, tem a ver com a Coca-Cola. Opa, tudo bem? Eu sou João Pérez, repórter do Joio. E como o Gui falou, o prato do dia de hoje tem a ver com a Coca-Cola, uma das empresas mais influentes do mundo. Mas a Coca não é a única que não quer sair da nossa cabeça, não. Ela é apenas uma das empresas da indústria de ultraprocessados que se dedica para ser uma marca forte e presente na nossa alimentação. Os esforços da indústria da comida porcaria para chegar até o nosso prato vão muito além do marketing. Como a gente discutiu nos 4 primeiros episódios dessa segunda temporada do Prato Cheio, a indústria de alimentos ultraprocessados também confunde a ciência da nutrição, financiando pesquisas que geram evidências ditas científicas, mas que só vão aos encontros daquilo que é conveniente para ela, ou seja, só vai favorecer os interesses comerciais dela. Vamos lá que eu vou apresentar os outros ingredientes que compõem a mesa da nossa conversa de hoje. Porque nessa mesa, a Coca-Cola não tá sozinha. Com vocês, o prato do dia. E, bom, João, eu disse que hoje a gente vai desvendar o mistério porque o tema central do nosso episódio é uma organização que foi criada pela Coca-Cola lá na década de 1970. Ela age nos bastidores sobre sistemas alimentares. Tem uma atuação pública relativamente discreta, não é muito de aparecer, e é por isso que é tão misteriosa. Para ajudar a entender, eu vou pegar uma metáfora. É como se eu estivesse falando de um Kraken. Você sabe o que é um Kraken, João? Pô, Guilherme, tá marrento hoje, hein? Fala aí o que é um Kraken. O Kraken é um monstro da mitologia nórdica. Ele tem múltiplos braços, é uma espécie de Lula ou polvo gigante e fica escondido no mar esperando para pegar sua presa. É uma boa comparação mesmo, hein? No caso, essa criatura gigante que tem muitos braços e age sorrateiramente é o Instituto Internacional de Ciências da Vida, o ILCI, na sigla em inglês para os íntimos. O Instituto se descreve como um grupo de reflexão científica independente, mas ele foi criado e é amplamente financiado pela indústria alimentícia e pelo agronegócio. Até o final desse episódio, a gente deixa vocês tirarem as próprias conclusões sobre a independência da ciência que eles produzem. Ô Gui, antes de você contar um pouquinho mais sobre a história do ILCI e o que a Coca-Cola tem a ver com isso, deixa eu falar brevemente sobre como a gente chegou até isso. Lá em 2017, a gente estava olhando para uma série de grupos da ciência, sociedades representativas de classes profissionais da área de saúde e tentando ver quem era mais atuante. E nos chamou muita atenção essa história do ILCI, porque era um grupo que a gente nunca tinha ouvido falar, mas que parecia de fato muito atuante nos debates regulatórios na área de alimentação e saúde. João, o Wilson é discreto e chegou a uma atuação importante, mas ele foi criado lá atrás. Em 1978, a Coca-Cola criou o Instituto para funcionar como um braço científico internacional da empresa nas áreas de alimentação e saúde. Se a gente quiser ser bem detalhista mesmo,
O criador do Wilson é o Alex Malaspina, o antigo executivo da Coca-Cola. A gente falou dele no episódio 2, dessa segunda temporada do podcast, vocês estão lembrados? Pois bem, o Wilson Global foi criado lá no final dos anos 1970 e a filial brasileira foi fundada em 1990. Por aqui, o instituto é financiado, claro, pela Coca-Cola, mas também pela Danone, Monsanto, Nestlé, BASF, Kellogg's, Mondelez, Unilever, Yakult, Bayer, Cargill e muitas outras empresas da área da alimentação e da área do agronegócio. A missão do Wilson, que consta no site institucional, é fornecer ciência que melhore a saúde e o bem-estar das pessoas e que proteja o meio ambiente. Eles dizem que defendem e criam parcerias e pontes com cientistas, governos e grandes corporações de alimentos, sempre mantendo o que eles dizem ser a integridade científica das suas pesquisas. O Wilson está longe de ser uma exclusividade brasileira e tem outros 16 escritórios espalhados pelo mundo. Ele está presente em países como Argentina, Índia, África do Sul, China, além de ter algumas filiais regionais na Europa, nos países andinos e também no Sudeste Asiático. Em 2020, não sei se você sabia dessa, João, o Wilson completa 30 anos no Brasil. Eu fico só imaginando como que vai ser a festa de comemoração. Será que vai ter bolacha recheada, nuggets e outros produtos ultraprocessados ao monte? Qual que será que vai ser a lembrancinha deles? Olha, não quero nem imaginar. O Wilson no Brasil funciona assim: tem uma diretoria e uma diretoria executiva. Tem também um conselho científico e de administração e um comitê científico consultor. Pera lá, vamos com calma para não embaralhar, então. A diretoria é composta por um misto de pesquisadores e membros do setor privado e do setor público. Hoje, por exemplo, cientistas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ambas da Universidade de São Paulo, estão lado a lado com a Embrapa, que é uma empresa pública, a Danone, a Mondelez e a Cargill. O Conselho Científico e a Administração segue a mesma lógica e a composição é mista. Já o Comitê Científico Consultor é composto por uma lista de pesquisadores e especialistas de diversas universidades brasileiras que atuam nos mais variados temas, da nutrição infantil à toxicologia, sistema imunitário, biotecnologia e vitaminas, entre tantos outros. Os consultores fazem parte de grupos de trabalho do Wilson que se dedicam a temas de estudos específicos, como agroquímicos, biotecnologia e alimentos fortificados. E, João, para deixar o cenário ainda mais complexo, tem alguns casos em que esses consultores que são afiliados a universidades também mantêm outros laços com a indústria. Por exemplo, alguns deles ocupam cargos nos comitês científicos das próprias empresas ou trabalham para outros grupos de pesquisas que são financiados diretamente pelo setor privado. Gui, fica bem difícil rastrear quem está sendo pago por quem e analisar os interesses em jogo na produção científica. No caso do Wilson, os grupos de trabalho do Instituto produzem estudos científicos que são apoiados pelo próprio Instituto, ou seja, em sua maioria estão patrocinados com a grana das empresas que são associadas a ele. Quem entrar no site do Wilson ou ler um dos relatórios anuais do Instituto vai logo perceber que algumas palavras aparecem repetidamente. Essas palavras são neutralidade, transparência, ética, integridade científica. Isso tudo é repetido porque existe uma preocupação por parte do Instituto de mostrar que não há conflito de interesses entre a ciência produzida por ele e o fato de que o Instituto é financiado por empresas. A mensagem que querem passar é de que o conhecimento que produzem é isento e neutro. Mas assim, se a gente olhar um pouco mais de perto, com mais atenção, a coisa não funciona desse jeito. A Marion Nestle, que apesar do sobrenome não ter nenhuma relação com a gigante suíça de alimentos e bebidas, é professora emérita da Faculdade de Nutrição, Estudos Alimentares e Saúde Pública da Universidade de Nova York. Ela é autora do livro Uma Verdade Indigesta, que investiga como a indústria alimentícia manipula a ciência do que a gente come. O livro aqui no Brasil foi publicado conjuntamente pelo Joio, pela Editora Elefante e pela ACT Promoção da Saúde. Lá no livro, a Marion traz alguns exemplos que contestam a ideia de neutralidade científica do Wilson. Vale a pena ler o livro inteiro, mas a gente selecionou aqui alguns exemplos que chamaram a atenção para compartilhar com vocês. Não faz muito tempo, em 2015, a Organização Mundial de Saúde, OMS, limitou a ingestão de açúcares adicionados a 10% das calorias diárias. Gui, agora é minha vez de sacanear, vai? Você consegue imaginar o que isso significa em gramas de açúcar por dia? Putz, sei lá, tipo... uma colher de sopa, 2 colheres de sopa, não faço ideia.
Bom, na média, 10% das calorias diárias se traduzem em cerca de 50 gramas de açúcar, pensando numa dieta de 2.000 calorias, ou 12 colheres de chá de açúcares adicionados. Basta um refrigerante de 500 ml para alcançar esse limite. Mas é bom explicar, João, que açúcares adicionados são aqueles açúcares que são colocados como ingredientes de um produto ou preparação culinária. Não são aqueles açúcares que estão naturalmente presentes nos alimentos, como nas frutas e nos legumes. Bom, você pode imaginar que a indústria dos alimentos ultraprocessados não gostou nem um pouquinho de ver os seus produtos afetados pela prescrição da OMS. Tanto não ficaram felizes que o ILSI patrocinou um estudo sobre os efeitos de açúcares adicionados na saúde e questionou as diretrizes da organização. Esse estudo concluiu que, abre aspas, as diretrizes sobre açúcar na dieta não atendem os critérios de recomendações confiáveis e são baseadas em evidências de baixa qualidade. Fecha aspas. Exatamente o que a indústria queria ouvir. E aí, quando a gente analisa quem produziu esse estudo, a gente vê que 2 dos 5 autores receberam doações do ILSI e um dos 2 estava no conselho científico da Tate Lyle, uma fornecedora britânica de açúcar e adoçantes. Quando o estudo foi publicado pela primeira vez, os pesquisadores afirmaram que o ILSI não teve nenhum envolvimento direto na pesquisa, que só haviam fornecido o financiamento. Mas um tempo depois, eles tiveram que corrigir essa declaração. A Candice Choi, jornalista da Associated Press, teve acesso a e-mails que mostram que o ILSI revisou e aprovou o escopo do protocolo de pesquisa e que haviam solicitado uma série de revisões do estudo. E assim, depois do que foi revelado pela imprensa, os pesquisadores foram obrigados a declarar o envolvimento direto do ILSI no estudo. Outro exemplo que a Marion traz no livro diz respeito a um estudo que o ILSI financiou na Malásia, que é considerado o país mais obeso da Ásia. O então diretor científico do ILSI no Sudeste Asiático, T. Seong, que também encabeçava a Sociedade de Nutrição da Malásia, coordenou um estudo sobre cereais matinais. Vale dizer que a Sociedade de Nutrição é um grupo financiado pela Nestlé e outras empresas alimentícias. Como acontece em vários países. A pesquisa do T-Seong foi patrocinada pela Nestlé e pela Cereal Partners Worldwide, um empreendimento conjunto da Nestlé e da General Mills para promover os cereais matinais, que aparece lá no nosso primeiro episódio da temporada, quando a gente está falando sobre café da manhã. Esse estudo analisou como que o Milo, uma bebida de leite maltado com açúcar e sabor de chocolate da Nestlé, influenciou o comportamento de crianças que o consumiam no café da manhã. E mais uma vez, a conclusão da pesquisa agradou os financiadores. As crianças que tomaram Milo no café da manhã tinham sido beneficiadas pelos nutrientes do achocolatado, ficaram mais ativas com esse açúcar todo, pudera, e alcançaram um peso mais saudável, segundo a pesquisa, do que aquelas que não a beberam. Esse tipo de estudo você pode encontrar também em vários países, pode procurar aqui no Brasil que você vai achar. Vamos ouvir um trecho de uma entrevista da Marion Nestle sobre conflitos de interesses quando se trata do financiamento de pesquisa. Ela usa a Coca-Cola como exemplo, mas na verdade, antes disso, ela também menciona na conversa que isso vale para estudos financiados pela indústria do tabaco, a farmacêutica, a química e para outros ramos da indústria alimentícia. Muitas empresas, como a gente já falou, são financiadoras do ILSI. E assim, o que a pesquisa sobre financiamento privado da ciência mostra é que as pessoas que usam o dinheiro da Coca-Cola para fazer pesquisa não percebem como elas estão sendo influenciadas pelo financiamento. Elas pensam que estão apenas fazendo ciência e não conseguem entender por que pessoas como eu estão dizendo que elas estão sendo influenciadas. Eu digo, olhe para os seus resultados de pesquisa. Os resultados são claros o suficiente. E há tantas evidências de que a pesquisa financiada pela indústria traz justamente os resultados que elas buscam, que ninguém mais está discutindo sobre isso. E aí, falando sobre vieses inconscientes que podem ser introduzidos em pesquisas científicas, um outro ponto muito interessante que a Marion aborda no livro Uma Verdade Indigesta é que o financiamento da indústria alimentícia às vezes pode influenciar um pouco a maneira como as análises são conduzidas. No entanto, o mais provável é que os efeitos do financiamento apareçam no momento de formular a principal pergunta da pesquisa, que é o que dá norte para um estudo. Isso pode ser visto, por exemplo, no fato de que os testes sobre obesidade financiados pela indústria tendem a focar no papel de nutrientes específicos, enquanto experimentos científicos financiados por fontes independentes fazem perguntas mais amplas e complexas sobre o comportamento alimentar. Essa tendência de focar em nutrientes específicos também é conhecida como nutricionismo, ou reducionismo nutricional. Você consegue imaginar porque é problemático ver os alimentos pela ótica do nutricionismo, João? Olha, Gui, acho que um primeiro aspecto importante é que a gente come alimentos, provavelmente alimentos combinados entre si, arroz, feijão,
legumes, quem come carne, come carne. Então, olhar para nutrientes isolados pode ser um exercício um tanto quanto enlouquecedor na alimentação do dia a dia e pode tirar o poder das pessoas de escolher os alimentos da maneira como a gente se acostumou a selecionar ao longo do desenvolvimento de padrões alimentares tradicionais, que é algo que se desenrola ao longo de milhares de anos, né? Pois é, João. É isso mesmo. O reducionismo nutricional, ele pode distorcer o entendimento do que é um alimento saudável. Se a gente fica nessa loucura de ficar só nos nutrientes, aí a gente pode cair naquela história de que mesmo os alimentos ultraprocessados são saudáveis, independentemente da quantidade de nutrientes bons ou ruins. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, a gente fez um episódio sobre isso na primeira temporada do podcast, chama Superalimentos. A gente vai deixar essa e todas as outras referências que a gente mencionou na descrição desse episódio aqui. Ô Gui, até agora a gente falou sobre como o Wilson confunde a ciência do que comemos, a tal parceria entre a ciência e o setor privado que o Instituto promove. Tá faltando a gente fazer a ponte com o setor público, que o Wilson também diz construir. A gente vai para um breve intervalo e quando voltar fala sobre a influência do Instituto em políticas de saúde. Segura a curiosidade que a gente já volta. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Juliana Jeitens, repórter do Joio e uma das apresentadoras desse podcast. Eu queria lembrar vocês que essa temporada do Prato Cheio está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes que participaram de uma campanha de financiamento coletivo e do apoio também da Fundação Henrique Ball. O Prato Cheio é uma realização do site Joio de Trigo e nosso projeto é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibirapitanga. Mas quero dizer que você também pode nos apoiar. Entra no nosso site, o joiodetrigo.com.br e saiba mais. Como a gente mencionou no começo da nossa conversa, o Wilson financia pesquisas e cria evidências científicas controversas não apenas para usar no marketing e confundir os consumidores. O Wilson também aproveita esses dados científicos nebulosos para interferir em políticas públicas. Para ter uma ideia, na China, o Wilson está tão bem posicionado para influenciar o governo que a filial da organização fica dentro do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do governo, em Pequim. Na Índia, onde estava rolando a discussão sobre rotulagem de alimentos processados e ultraprocessados, foi criado um painel de especialistas para revisar evidências científicas em relação aos efeitos da rotulagem no combate à obesidade. Adivinha só, o cientista escolhido para encabeçar esse comitê foi o Dr. Boindala Sesikeran, um nutricionista, ex-conselheiro da Nestlé e da Ajinomoto e parte do conselho diretor do Wilson na Índia. A escolha de alguém que tem conflito de interesse claro para encabeçar um debate sobre saúde pública enfureceu profissionais e defensores da saúde por lá, na Índia. João, se eu me recordo bem, uma matéria que saiu no New York Times falando sobre o assunto na Índia descreve o Wilson como uma entidade sem fins lucrativos americana, com nome inócuo e que tem se infiltrado silenciosamente nos órgãos de saúde e nutrição do governo em todo o mundo. Realmente, tudo é feito de um jeito bem sombrio e às escondidas. Para quem precisa de mais evidência de que o Wilson tenta influenciar indivíduos e políticas, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, vale a pena ler uma reportagem que a gente publicou lá no Joio sobre esse assunto. O texto fala de um estudo feito por um grupo de 4 pesquisadores que analisou mais de 17 mil e-mails. É isso mesmo, você ouviu direitinho, 17 mil conversas feitas entre os anos de 2015 e 2018, entre o Wilson e os colaboradores do Wilson nos Estados Unidos. Esse estudo encontrou uma rede de nomes de peso ligados a empresas de comida porcaria e a universidades. Eles estavam todos conversando afinadinhos para desenvolver táticas para combater as políticas públicas de saúde relacionadas à redução do açúcar. O estudo também conta que o Wilson tanto aprontou que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cortou as relações oficiais com o Instituto. O Wilson passou a ser considerado pela OMS como uma entidade do setor privado. Essa exposição pública de um instituto que busca uma atuação tão assim de bastidores cobrou seu preço. A Mars, fabricante mundial de chocolate, se retirou do instituto em 2018, alegando que, abre aspas, a apresentação de certos estudos pelo Wilson tem estado em desacordo com nossa posição e princípios. Fecha aspas. E quem nos ouve deve estar se coçando de curiosidade para saber mais sobre como a influência do Wilson acontece em nossas terras tupiniquins. Conta aí, Gui. Aqui no Brasil, o Wilson tem tido sucesso na estratégia de contar com pesquisadores alinhados para promover os seus interesses. Ele também ocupa assentos que caberiam às universidades e aos institutos independentes de pesquisa, em colegiados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Como a gente mostrou numa reportagem do Joio,
O Wilson e as empresas que fazem parte da organização conseguem influenciar na definição da agenda e das normas da agência reguladora. Ele tem sido maioria em alguns espaços, em especial nos grupos de trabalhos que fornecem subsídios à formulação de políticas públicas. Eu lembro que quando a gente foi olhar pela primeira vez para essa história, você vai ali na composição de um grupo de trabalho, ele tem representantes da Anvisa, ou seja, do poder público, tem representantes do setor privado e tem representantes da academia. Os representantes da academia são aqueles que devem fornecer a base de dados confiável para a definição das políticas públicas. E quando você olha a filiação desses pesquisadores, muitos deles estão ali representando universidades públicas de renome, você não está olhando a filiação secundária deles. E aí é que está o problema. Quando a gente foi olhar a filiação secundária desses pesquisadores, muitos deles estão ligados ao Wilson. E isso é extremamente preocupante porque os temas debatidos pela Anvisa têm uma incidência direta na saúde da população. É o caso dessa discussão sobre rotulagem com alertas para alimentos com altos índices de sal, gordura e açúcar. Essa é uma forma de ajudar a população a ter fácil acesso a informações sobre o que compra e consome, e é uma forma de desestimular o consumo de produtos industrializados que trazem riscos à saúde. A discussão sobre o modelo de rotulagem a ser adotado no Brasil estava prevista para acontecer no final de 2019, mas foi adiada e até a publicação desse episódio do Prato Cheio continua sem data para acontecer. O Guilherme conversou com o Franco Lajolo. Ele é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e diretor e presidente do Conselho Científico e de Administração do Wilson no Brasil. O Gui conversou sobre conflitos de interesses. Isso aconteceu durante o congresso do Wilson em 2019 e a gente pede desculpas pela qualidade do áudio, mas aqui é uma entrevista que aconteceu num outro contexto. Na época a gente não imaginava que essa conversa seria usada em um episódio de podcast. Nesse tema da integridade, que hoje aqui é bem latente, que é a discussão de conflitos de interesses, né? Como que é a relação do Wilson com os financiadores, com as partes que procuram o Instituto? Porque o interesse de saúde pública não vai ser o mesmo interesse de uma empresa privada, né? Claro. Como essa relação? A privada é o lucro, a saúde pública é o outro, mas eu acho que dá para trabalhar muito bem, porque a ciência que é feita, ela serve a desenvolver um determinado produto. Então, a indústria tem que trabalhar com integridade e ela também tem a própria integridade. Os pesquisadores têm que seguir. Por exemplo, tem regulamentos aí que tratam da integridade na empresa, da integridade da universidade, cada um dos seus setores tem que responder. Recentemente... Curioso é que a fala do Franco Lajolo diz que a ciência é voltada para desenvolver produtos, né? No Brasil, uma outra frente de trabalho forte do Wilson tem sido a de comunicação. Olá! Hoje eu trouxe aqui um tema para conversar com vocês, que é bastante discutido aí hoje nas mídias sociais, nas redes, que é o termo alimentos ultraprocessados. Você já ouviu falar sobre isso? Será que esse termo, ou essa definição, ou esse tipo de alimento, ele é um medo real ou ele é um medo infundado? Essa que a gente acabou de ouvir é a Fernanda Martins, presidente interina do Wilson no Brasil e que é gerente sênior de saúde e nutrição para a América Latina na empresa Unilever. O vídeo está no canal do YouTube do Instituto e chama Alimentos Ultraprocessados, Preocupação Real ou Medo Infundado. Lá no vídeo tem 26 minutos nos quais a Fernanda discute o que é mito e verdade em relação aos alimentos ultraprocessados. Ela faz provocações em relação a informações que estão presentes no Guia Alimentar para a população brasileira. E ainda nas provocações, agora eu vou trazer uma série de afirmações que estão aí sendo veiculadas para a gente tentar ir um pouco mais a fundo e ver o que efetivamente é verdade, o que é mito, o que ainda precisa ser estudado. Então, só para a gente continuar nessa provocação sobre o tema. Essa aqui é uma das recomendações do Guia Alimentar da População Brasileira, que diz que os alimentos ultraprocessados são desbalanceados, implicitando que eles são piores que os alimentos in natura. E além de questionar a afirmação de que alimentos ultraprocessados são desbalanceados e que são piores do que os alimentos in natura, ela diz que as recomendações nutricionais do Guia Alimentar, tido como um exemplo internacional, não necessariamente cumprem os requisitos nutricionais considerados como alimentação saudável. Ela ainda usa um estudo do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da Universidade de São Paulo, que mostra que mesmo as dietas sem alimentos ultraprocessados não são sinônimos de dietas saudáveis de acordo com critérios nutricionais. Deu um nó na sua cabeça, né? Normal.
Afinal, parece que o que a Fernanda está dizendo é que já que uma dieta brasileira sem ultraprocessados não é saudável, então tudo bem abrir a porteira da comida porcaria para que ela invada as nossas refeições. A escolha de um estudo do Nupens para dar a entender essa mensagem contraditória não é coincidência. O Núcleo é o elaborador da classificação nova, criada em 2009, que divide os alimentos pelo grau e pelo propósito de processamento. Se você quiser saber mais sobre isso, o nosso primeiro episódio da primeira temporada conta direitinho como é que funciona. Essa classificação nova, foi fundamental para a elaboração do guia. O pessoal do Nupens pisou em um calo delicadíssimo da indústria alimentícia. Aquela ideia de que não existem alimentos bons ou ruins. E de troco, receber um tapa de pelica na cara. A fala da Fernanda ainda reforça algo que apontamos nesse episódio. O debate que ela traz é extremamente focado nos nutrientes, seguindo novamente a abordagem do nutricionismo. O diabo mora nos detalhes. Em um seminário online do ILSE sobre o novo coronavírus, a nutricionista Heloísa Guarita, consultora da indústria de alimentos, foi convidada pelo ILSE para falar da alimentação durante os tempos de pandemia. Na ocasião, perguntaram para ela se os alimentos industrializados fazem mal para a saúde. A resposta dela é quase didática para mostrar tudo o que a gente falou. Não, eu acho que quando a gente fala em alimentos industrializados, a gente tem que separar muita coisa, né? Virou uma palavra só e é muito complexo, assim. Hoje a gente tem todo o processo de industrialização e beneficiamento de alimento, tem muitos caminhos e um tipo de processamentos totalmente diferentes, né? Então, uma pessoa que se alimenta de alimentos que tem uma composição muito ruim, pode ter um sistema imunológico muito ruim e isso levar a uma maior suscetibilidade a estar e pegar qualquer coisa, inclusive o Covid, né? Agora, isso não significa que a gente está falando do alimento industrializado. O alimento industrializado ele passa por um processo de beneficiamento que traz a possibilidade dele ter um shelf life maior, de ter uma característica diferente do que inicialmente o alimento de origem. Isso não quer dizer que ele seja um alimento ruim para consumo, né? Eu acho que não cabe aqui, acho que agora, né, a gente falar de toda essa cadeia da alimentação, mas eu acho que é importante separar um pouco, né? Essa palavra, acho que já estava ficando velho esse assunto de que a industrialização de alimentos traz naturalmente um alimento ruim, né? Então, acho que isso... Então, eu diria que não é verdade. João, de uma forma geral, o Wilson também tem se lançado com tudo na disputa pelo significado das palavras. Nos últimos anos, ele partiu para se apropriar da expressão fake news, que no geral é atribuída a qualquer notícia que discorde da visão de mundo e que coloque em risco o lucro dos patrocinadores do Instituto. Eles até realizaram um evento chamado Fake Food, Fake News. Adivinha quem foi convidado para participar da conversa? Vocês lembram dele? O Mauro Fisberg, pediatra que incentiva o café da manhã e o consumo de cereais matinais. Ele apareceu lá no primeiro episódio dessa temporada do Prato Cheio, justamente sobre café da manhã. No ano passado, a gente publicou no Joio um texto que conta os detalhes da artilharia utilizada pela guerra dos ultraprocessados, com o Wilson tendo uma grande participação nisso. Vale a pena conferir lá no nosso site. Gui, eu acho que é importante deixar claro um ponto. Não é que a gente ache que teorias e evidências científicas não possam ser questionadas. A crítica e a dúvida são próprias do trabalho científico e são o que leva à evolução da ciência. Mas o que a gente vê na atuação do ILSE são tentativas de anular qualquer coisa que possa causar danos à imagem das grandes corporações da indústria de alimentos. Não é necessariamente toda a ciência produzida com recursos privados que seja ruim ou que deva ser desacreditada. Vale lembrar que nada na vida é neutro, que as várias correntes da ciência refletem uma série de pressupostos básicos. Portanto, tem cientistas cuja visão ideológica favorece chegar a essa ou aquela conclusão. Isso aí é do jogo. O que não é do jogo é desconsiderar elementos relevantes simplesmente porque não atendem aos seus pressupostos ou aos pressupostos dos seus patrocinadores. E quando a gente analisa revisões da evidência científica sobre a ciência patrocinada por corporações, a conclusão que a gente chega é essa, de que muitos pressupostos estão sendo deixados de lado. Bem, é isso, pessoal. As fontes de informação que usamos ao longo deste episódio vão estar lá na descrição para quem ficou curioso. A direção dessa temporada do Prato Cheio é feita por mim, Guilherme Zocchio, e a edição de som do episódio é do Vitor Oliveira. O roteiro e a produção desse episódio do Prato Cheio são da Marina Yamaoka. A gravação foi feita das nossas casas, por isso aí o áudio talvez não esteja daquele jeito.
Quem cuida das redes sociais é a Amanda Flora. A ilustração desse episódio foi feita pela Denise Matsumoto. E esse podcast está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes e ao da Fundação Heinrich Böll. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo, que é financiado pelo Instituto Ibirapitanga e pela ACT Promoção da Saúde. É isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Até a próxima.